Eu acompanhei a Tesla por muito tempo. Acho que agora, talvez até mesmo nessa semana, tivemos mais mudanças fundamentais na empresa do que consigo me lembrar. Quero dizer, a Terrafab está acontecendo agora. Tesla e Shai, e esse caminho a gente agora estão acontecendo. Há uma grande reestruturação na Shai neste momento. Elon está reorganizando essa empresa. A Shock parece estar supervisionando isso. Cybercab e Semi estão quase prontos para a produção. Posso falar mais sobre isso? Temos mais planos de mudança de paradigma e transformação da empresa vindos da Tesla do que nunca antes. Mas por outro lado, acho que temos mais pessoas acompanhando a Tesla que estão confusas, talvez desiludidas, chateadas com o progresso. Eles estão cansados de tantas promessas sobre o futuro. O futuro, ano que vem, em alguns anos está chegando. E muita gente só quer que algo seja entregue agora. E eu entendo. Foram 5 anos longos. A lucratividade estagnou e recuou. E isso é um fato. As ações da Tesla estavam mais altas em novembro de 2021 do que estão hoje. Então, acho que precisamos pelo menos reconhecer as pessoas que estão um pouco chateadas e talvez frustradas e sentem que a Tesla, a empresa que conheciam e amavam, agora está completamente diferente, seguindo em outra direção. Talvez haja alguma distração acontecendo. Só quero reconhecer que essas preocupações e frustrações não são infundadas. Quero fazer tudo o que puder para tornar essa mudança o mais clara possível, para que todos entendam por que a Tesla está fazendo isso e por que agora. E mais importante ainda, porque eu pessoalmente realmente acredito que pelos próximos 3, 5, 7, 10 anos, essas decisões que a Tesla está tomando são as corretas. Mas uma delas tenho que admitir, eu não tenho certeza. O vídeo de hoje, o Estado da União, vai ser um pouco diferente. Não será tão focado em notícias, mas ainda vamos cobrir tudo. Com os comentários de vocês, percebo que alguns ainda não entendem totalmente a questão da IA agente. E, portanto, principalmente, quero garantir que todos aqui entendam essa próxima fase. Por que ela é tão importante e por que a abordagem da Tesla vai ser diferente e melhor do que a concorrência, pelo menos conforme o planejado. Quero revisar alguns pontos e compartilhar pensamentos, pois imagino que muitos também estejam sobrecarregados, já que às vezes eu mesmo me sinto assim tentando acompanhar tudo. O setor de IA avança tão rápido que toda semana surge uma nova descoberta, empresa ou ferramenta. E como sabemos, a Tesla é uma empresa de IA, então esses mundos estão colidindo mais do que nunca. Mais uma coisa, foi difícil não postar quinta e sexta, mas já tinha avisado que ainda não estou totalmente livre das questões nos bastidores com o Electrified e essa reviravolta na carreira. Estamos chegando mais perto a cada dia, mas ainda há muito acontecendo nos bastidores. Obrigado pela compreensão. Quero esclarecer algo. No último episódio, eu falei sobre o IA 4 e o custo sendo 650. Teve alguns comentários dizendo que o custo real do IA 4 seria $1.300 porque há 2 chips de sistema IA, 4 para cada módulo. Pelo que eu entendi, quando o Elon falou sobre o IA 4, ele estava se referindo ao modelo inteiro do chip que incluiria 2 sockets IA 4. Então, foi assim que eu entendi. Posso certamente estar errado sobre isso. É o 650 ou 1.300. De qualquer forma, a Tesla está incrivelmente bem posicionada do ponto de vista de computação de inferência. Acho que muitos já viram, mas o post do Elon sobre a IA agente da Tesla mostra que agora funcionará em todos os carros com IA 4. Você pode trabalhar no escritório quando o carro não estiver em uso. A Tesla também está instalando milhões de unidades Digital Optimi nos Superchargers, que contam com cerca de 7 gigawatts de energia disponível. Max da Tesla afirmou que as equipes de supercarregamento vão apoiar a energização das unidades Digital Optimus, principalmente nos Superchargers de longa distância, onde a infraestrutura já existe. Fora dos feriados, ela costuma ficar ociosa. E fiquem tranquilos, vou arrumar minha iluminação nos próximos episódios. Estou montando uma nova configuração, me preparando para entrevistas e mudando tudo novamente. E Elon disse que esse recurso pode estar disponível em 6 meses, que foi exatamente o que a gente falou. O acesso ao mercado do Optimus digital deve ser bem mais rápido e fácil que o físico. Talvez vocês tenham visto a violação de dados da Brightspeed, que expôs informações pessoais de mais de 1 milhão de clientes, como nomes, e-mails e endereços. Bem, a Surfshark, patrocinadora deste vídeo, acabou de lançar um novo recurso que pode te ajudar a evitar sites como esse antes mesmo de você clicar neles. A extensão do navegador da Surfshark agora mostra selos de segurança diretamente nos resultados de busca do Google. Antes de clicar em um link, você pode ver se o site teve vazamento de dados ou possui malware. A Surfshark sinalizou mais de 141 mil ameaças online só no ano passado. Então essa é uma camada de proteção que eu realmente não sabia que precisava, mas agora prefiro não navegar sem ela.
E se você for se cadastrar em novos sites este ano, como a maioria de nós faz, o ID alternativo da Surfshark permite que você use um nome, e-mail e número totalmente separados, assim suas informações reais nunca entram nesses bancos de dados. Combine isso ao verificador de golpes da Surfshark no Chrome e de e-mail, que usa IA para sinalizar phishing antes que você caia. Acho que isso gera uma configuração bem completa. A Surfshark também acabou de concluir uma nova auditoria de segurança independente sem nenhuma vulnerabilidade crítica encontrada e implementou criptografia pós-quântica que vai proteger seus dados contra quaisquer ameaças de próxima geração. Uma conta cobre dispositivos ilimitados para toda a família, e essa lista está longe de ser exaustiva quanto aos recursos que a Surfshark oferece. Se quiser apoiar meu trabalho, acesse surfshark.com eletrificado ou use o código eletrificado na compra para ganhar 4 meses extras de Surfshark VPN. E agora, se você já entende agente, fique à vontade para avançar um pouco, eu só quero fazer o meu melhor para não deixar ninguém para trás. Quando você ouvir IA Agente, pense em algo como um agente esportivo e o que eles fazem. São eles que elaboram os contratos. Eles marcam as reuniões, negociam os contratos, tentando conseguir o melhor acordo possível para seus jogadores. São eles que realmente executam todo o trabalho e o jogador é quem dá as instruções sobre o que quer que o agente faça. Então, tudo o que essa IA Agente realmente faz é: você dá um comando, diz ao computador o que quer que ele faça, talvez construir um modelo financeiro da Tesla, e aí você só espera e não faz nada. E o computador constrói sozinho. E agora a posição da Tesla entrando nisso tudo, onde há admitidamente muita concorrência, mas sabemos que um dos principais gargalos atualmente é o acesso à energia. As filas de interconexão podem durar meses neste momento, então para essas empresas conseguirem acesso à nova energia não é fácil. Enquanto isso, a Tesla tem 7 gigawatts de energia disponível, pronta para usar. Então, em vez de toda essa energia nos superchargers ficar parada, a Tesla agora vai conectar alguns racks IA, 4 para aproveitar essa energia já existente e fazer com que esses chips IA 4 realmente se tornem agentes. E nós também sabemos o que a Tesla tem em muitos locais de supercarregamento, que é o Wi-Fi. Um exemplo simples de como isso poderia funcionar. Recebemos uma atualização de software, conversamos com o Grok do mesmo jeito que fazemos agora. Preciso encontrar um empreiteiro bem avaliado no Yelp para construir um deck personalizado na minha cidade. Eu explicaria isso ao Grok, pediria que ele pesquisasse as 3 melhores opções e enviasse um e-mail para cada uma solicitando o orçamento. E então, a partir daí, a equipe da IA4 Grok e os servidores XAI trabalhariam juntos e poderiam acessar a interface do usuário do seu carro ou até mesmo do seu computador em casa ou de um laptop com você. Esse é o espaço onde o Optimus Digital atua, navegando pela tela e realizando a tarefa enquanto você permanece sentado. E muita da IA Agente atualmente, como você está vendo na tela, você pode realmente ver o que ela está pensando e o que ela está fazendo. Então você pode assistir, ver ela fazendo pesquisas, navegando na internet, escrevendo e enviando e-mails em tempo real e assim por diante. E mesmo que você não tenha um laptop no carro com você, o Grok, com o tempo, deve ser capaz de se conectar ao Google Drive ou ao seu sistema de arquivos e então trabalhar nas suas planilhas, documentos e e-mails usando o chip IA, 4 do carro e o Grok como gerente de projetos. A estrutura de cursos será fundamental, como você verá em breve. Empresas como Anthropic e Perplexity estão investindo bilhões em centros de dados de IA, incluindo terrenos, construção, infraestrutura, energia e refrigeração. A Tesla e a Shai já têm tudo isso. Eles têm centros de dados, locais de supercarregadores, aqueles 7 gigawatts de energia disponível e o melhor hardware de inferência do mundo com o IA, 4. Portanto, o custo por inferência da Tesla deve ser uma fração do de estruturas tradicionais em nuvem. E só para deixar claro, o IA4 da Tesla é muito mais poderoso do que o Mac Mini. Ele foi projetado para lidar com dados de vídeo de 8 câmeras diferentes em tempo real. Então, processar dados de vídeo de uma tela só vai ser brincadeira para o IA4. E isso deve acabar sendo um grande diferencial, porque a maioria das IAs agentes atualmente, a concorrência é baseada em nuvem, o que ainda é bem caro, como vou te mostrar. Mas a Tesla e a XIA estão planejando fazer muitas das tarefas de computação localmente no carro com o IA, 4 só precisando acessar a nuvem para instruções adicionais de vez em quando. Talvez o maior diferencial da Tesla seja que a maioria das automações de software hoje exige integrações personalizadas para cada aplicativo controlado. Excel, Google Sheets, Google Drive, navegação na web, Gmail. A lista continua, e geralmente isso é feito por meio de APIs ou scripts. Mas o Digital Optimus parece que vai pular tudo isso.
Ele literalmente vai apenas observar a tela como um humano, operando nos pixels e controlando tudo, assim como o FSD, o que significa que, em teoria, funcionaria com qualquer software. Ele não precisa da permissão dos desenvolvedores e resolve qualquer problema na tela porque os vê diretamente, podendo alternar entre aplicativos sem interrupções. E assim como no FSD, ele controla o volante, o pedal e assim por diante. E de forma semelhante, os controles também podem ser mapeados para mover um cursor e simular pressionamentos de teclas. Outro diferencial: a maioria das IAs agentes atualmente trabalha com imagens estáticas ou capturas de tela. E não me entenda mal, isso ainda é muito útil, mas é limitado. O Digital Options, por outro lado, vai funcionar com vídeo da tela. Assim, qualquer erro, pop-up ou menu exibido estará sempre atualizado, sem depender de capturas antigas, permitindo lidar diretamente com o que surgir na tela. E até onde sabemos, o Digital Optimus seria o único capaz de fazer isso. Então, quando o mouse se move para um certo ponto e um menu aparece, você tem mais opções. Ao clicar em enviar, o botão muda de cor e uma nova página carrega. Com o tempo, a IA aprenderá tudo isso como nós e reagirá em tempo real. Assim, o Digital Optimus terá um modelo completo da interface do usuário só pelos pixels e uma rede neural para analisar e entender tudo rapidamente. E isso é bem diferente das opções existentes que usam certas ferramentas como APIs, DOMs de navegador e diferentes ganchos. E DOMs são apenas modelos de objetos de documento, que basicamente são um mapa da estrutura de uma página web em forma de código. Mas o Digital Optimus vai simplesmente enxergar a tela como agente. Não precisa de ferramentas, truques ou soluções alternativas. E atualmente, basicamente você precisa de uma ferramenta diferente, ou de uma solução alternativa para cada aplicativo, interface ou plataforma que quiser usar, o que é trabalhoso, lento, caro e pouco confiável. Mas com o Digital Optimus tudo isso é eliminado, então qualquer coisa com uma tela, Windows, Mac, Linux, aplicativos web, ferramentas antigas, videogames, ele simplesmente saberá como navegar e operar. Tudo isso de forma hiper eficiente, capaz de escalar para números massivos, graças à frota de veículos da Tesla e à produção em série de IA já em operação. E, portanto, a solução da Tesla, da forma como eles estão descrevendo, deve ser muito mais rápida, muito mais confiável e muito mais eficiente do que outras opções disponíveis no mercado atualmente. Mas é isso que eu quero te mostrar. Este é meu back-end de computador Perplexity. Por $200 mensais, você recebe 10.000 créditos. E você vai ver bem aqui, o meu uso até agora neste mês é de 5.079 créditos. Aqui só coloquei algumas tarefas aleatórias que fariam sentido para este vídeo, coisas que poderia fazer para o meu eletrificado. Estou apenas testando para entender o que acontece. Mas você vai ver que, basicamente, em uma noite eu usei metade dos meus créditos disponíveis para o mês, o que significa na prática que eu gastei $100 em uma noite usando essa IA agente. E tudo o que eu fiz foi baseado em texto. Você vai ver que eu não fiz nada com vídeo ou áudio. Então meu palpite é que esse recurso não vai ser gratuito e ilimitado para os donos de Tesla com IA. 4. Com o tempo os custos vão cair, mas agora ainda estão altos. Agora, será que a Tesla poderia reduzir esses custos em 70% porque grande parte do processamento é feita localmente no sistema de inferência da Tesla? Eu acho que isso é absolutamente possível. Acho que devemos considerar a possibilidade de outra assinatura para usar esse recurso, ou ele ficará limitado. Mas quem sabe? Talvez a Tesla decida arcar com todos esses custos só para oferecer o recurso e divulgá-lo como marketing. Nos primeiros dias, isso não será central para o negócio da Tesla. Mas de longe, um dos principais pontos aqui é que a eficiência de inferência da Tesla e a densidade de inteligência por gigabyte devem ter um papel fundamental nisso. Como está agora, é muito fácil gastar créditos rapidamente com a IA agente atual no mercado, que é principalmente baseada em nuvem. Se a Tesla e a Shai conseguirem fazer isso principalmente de forma local, sem precisar acessar a nuvem o tempo todo, porque ela tem essa rede neural e compreensão do modelo do mundo em pixels nessas telas, sem precisar usar APIs e todas essas outras ferramentas, isso é um grande avanço. Mas também é verdade que sabemos que a Shai atualmente está atrás quando se trata de IA agente e programação, e enquanto eu os defendo online, eles começaram tarde. E Elon acabou de admitir que contratou errado na Kai, mas ele está consertando tudo isso agora. E olha, eu sei que alguns de vocês estão cansados de ouvir coisas assim, mas Elon acabou de dizer hoje que a Shai vai alcançar as outras ainda este ano e depois vai superá-las por uma distância tão grande em 3 anos que você vai precisar do telescópio James Webb para ver quem está em segundo lugar. Então, a visão de Elon e da Shai finalmente está absolutamente clara.
Se você não percebeu, Elon tem recrutado alguns talentos de alto nível da concorrência, e a corrida para alcançar e eventualmente ultrapassar a concorrência em IA já começou para valer. Mas nesse caso, Elon e Akshay estão realmente correndo atrás do prejuízo, e os líderes certamente não estão parados. E claro, Akshay ainda precisa provar que consegue fazer IA agente de forma eficiente. Esses 7 gigawatts de energia da Tesla são suficientes para abastecer cerca de 5 a 6 milhões de casas americanas médias simultaneamente. Essa energia já está disponível, conectada e em grande parte ociosa, com resfriamento e tudo necessário. Esses novos racks IA4 serão conectados diretamente à infraestrutura, eliminando filas de conexão e custos atuais. E vamos supor que o IA4 use cerca de 150 watts, o que é muito eficiente. 7 gigawatts seriam suficientes para rodar cerca de 40 milhões de chips IA, 4 em velocidade máxima. E sim, a longo prazo, teoricamente, a Tesla poderia oferecer assinaturas para terceiros, se empresas quisessem alugar alguns desses trabalhadores de IA que estarão instalados ao redor do mundo nas estações de Supercharger. No entanto, a Tesla precisará criar uma vantagem competitiva para atrair as pessoas, pois haverá muitas opções disponíveis. Mas no fim das contas, tudo se resume à vantagem de custo que a Tesla e a Shai devem ter. O Optimus Digital funcionando de forma nativa, localmente, nas telas com IA4 sem precisar acessar a nuvem, onde os custos de computação são muito mais altos. Esse é o avanço que nenhuma outra empresa conseguiu descobrir. E o que sempre dizemos, a Tesla tem a melhor computação de inferência do mundo. E isso, combinado com todo o poder que a Tesla já tem e a frota de veículos IA4 que a Tesla já possui, além dos data centers que a XIA e a Tesla já têm. Espero que a ficha esteja começando a cair, ao menos um pouco, para entender por que isso é tão especial. E eu serei o primeiro a te dizer que existem muitos riscos com essa IA agente, um deles é o hack de injeção de prompt. Imagine que você está em um Supercharger, pede para o Grok ler seus e-mails, mostrar os 5 principais e responder a 3. E se alguém te mandar um e-mail pedindo todas as suas informações de cartão de crédito e bancárias? Isso pode estar em texto simples ou pode estar escondido em uma imagem. Esse é o risco de injeção de prompt. Muitos desses modelos mais novos estão melhores em se defender contra isso, mas ainda não são à prova de falhas. E é por isso que, pessoalmente, ainda não dei a nenhum desses agentes acesso aos meus documentos mais importantes, sem antes fazer backup deles na nuvem separadamente, só por precaução, caso algo dê errado e tudo seja apagado ou destruído ou algo assim. Para mim, está claro o rumo disso. Chegará um momento em que acessaremos o app da Tesla de qualquer lugar do mundo. Vamos acionar o Grok, seja por texto ou por voz, e então nossos veículos Tesla vão realizar todo o trabalho que precisamos que seja feito, e vão fazer isso por nós. Sei que pode parecer insano para quem não conhece esse mundo, mas garanto que é o caminho que seguimos. Não sei se levará 2 ou 5 anos. De certo modo, isso já acontece. Eventualmente, poderemos dizer, Grok, crie um site da Tesla com a história da empresa e projeções atuais de preço de Wall Street, em um fórum para conectar fãs da Tesla e uma área de membros para cobrar mensalidade por conteúdo exclusivo e entrevistas. E então, enquanto você estiver sentado em casa ou no seu carro, o Optimus Digital vai simplesmente fazer o trabalho para você. Ele vai construir tudo, hospedar e depois você pode ajustar como quiser. E como eu vi com meus próprios olhos com alguns desses modelos de ponta, essa capacidade já existe hoje. Talvez não de primeira, mas com alguns ajustes. E se você sabe o que está fazendo, isso já está acontecendo. E novamente, se você quiser uma maneira fácil de se familiarizar com esse mundo, eu recomendaria o computador Perplexity. Agora está disponível para usuários profissionais por apenas alguns dólares por mês, mas você terá a capacidade de dar a ele qualquer tarefa maluca que quiser tentar e ver do que ele é capaz. E eu realmente não acho que preciso explicar o potencial de mercado endereçável de tudo isso. Qualquer trabalho ou tarefa que seja feita em uma tela, qualquer jogo que seja jogado em uma tela, com o tempo provavelmente será feito melhor pelo Optimus Digital ou pela IA agente concorrente. E para a Tesla e a Shai, muita coisa, eu diria que quase toda a infraestrutura hardware e software já está pronta ou em desenvolvimento. Considerando que o mundo caminha nessa direção e o mercado é enorme, acredito que seria um erro para a Tesla e a Shai não seguirem esse caminho. Então eu entendo que isso pode parecer uma distração e que queremos coisas como o Summon e o 14,3. Não queremos ouvir que a atenção do Ashok está sendo desviada do FSD. Sobre esse ponto, dizem que a Ashok agora supervisiona a macrohard e está deixando a equipe do piloto automático, mas há informações contraditórias no momento.
Acredito que Elon só quer que a Schock supervisione temporariamente a equipe da Shai e o trabalho feito para colocá-los rapidamente no caminho certo. Além disso, para integrar a equipe deles, a equipe, estrutura e ferramentas da Tesla, já que agora tem essa parceria. Para alguém tão brilhante como a Schock, Elon vai querer que ele participe do máximo de projetos possível. Mas eu imagino que assim que a Shai contratar novos talentos, integrá-los e deixar todas as equipes organizadas e seguindo na direção certa, então o Ashok pode voltar e focar no FSD se for necessário. Mudando de assunto, você deve ter visto que o Sen divulgou imagens do Cybercab no evento Pop-Up em Austin. Mas você vai ver os adesivos no Cybercab bem aqui. Este veículo está em conformidade com todas as FMVCS aplicáveis dos Estados Unidos, o que significa que a Tesla declarou oficialmente: acreditamos que isso atende a todas as regras e não precisamos de uma isenção. Que é o grande passo de esclarecimento que eu pessoalmente estava esperando. Agora, isso é apenas uma autocertificação da Tesla. Então a Anitta ainda pode, sem dúvida, contestar a interpretação da Tesla. Mas, por enquanto, a Tesla está dizendo que atende a todos os critérios e não estará sujeita ao limite de 2.500 unidades, que, como mencionamos na semana passada, a Tesla não solicitou nenhuma isenção da parte 555. Com a produção do Cybercab começando em breve, já teríamos visto isso se achassem que precisavam da isenção. Então, até novo aviso, e a menos que NHTSA vá contestar a interpretação e a autocertificação da Tesla aqui, o Cybercab não vai precisar dessa isenção da parte 555 e não estará sujeito ao limite de 2.500 unidades, o que sim, nem preciso explicar que é uma notícia absolutamente excelente. A Tesla agora pode expandir o Cybercab. Agora, eu realmente acho que muito desse debate sobre se o FSD está resolvido ou não se resume à semântica, e é o que cada pessoa entende por estar resolvido. Mas, pessoalmente, eu acho que deveríamos parar de dizer isso porque, aos meus olhos, não está realmente resolvido até que a Tesla esteja implantando centenas e milhares de robotáxis sem supervisão. Até lá, continuará muito próximo. Mas se isso estivesse realmente resolvido, ou seja, se o software fosse tão seguro quanto precisa ser, tenho bastante confiança de que a Tesla não iria restringir essa tecnologia e deixar apenas um robotáxi sem supervisão circulando por Austin se ela realmente estivesse pronta para ser escalada. Alguns afirmam que regulamentações impedem isso, mas em Austin não é assim. A Tesla pode operar quantos robotáxis autônomos quiser na cidade. E pelo que podemos perceber, ela está escolhendo ter apenas um. Agora, eu já disse que o rastreador de robotáxis de terceiros não deve ser levado ao pé da letra, mas Holmas está argumentando que 22% da frota da Tesla em Austin agora está sem supervisão. Perguntei de onde ele tirou esse número, mas não respondeu diretamente. Só queria deixar claro que, para mim, resolvido significa pronto para escalar. Pois, como sabemos, nunca estará totalmente concluído e sempre seguirá melhorando. Mais dados chegando, frotas maiores, mais casos extremos sendo resolvidos, continuamente refinados para sempre. Modelos ficando mais inteligentes e eficientes, e assim por diante. Mas, de verdade, eu adoraria ouvir de vocês. Como você define o que é resolvido para o FSD? Você acha que já está resolvido ou ainda não chegamos lá? Para mim, claro, acho que estamos muito perto, mas eu realmente estou no grupo dos que acham que ainda não chegamos lá. Agora, se chegarmos a 100 veículos autônomos, onde qualquer pessoa aleatória pode ir para Austin e pegar um veículo sem supervisão, relativamente fácil, sem precisar tentar 60 vezes ou sem conhecer todos os macetes, e a cerca geográfica específica onde ele opera agora, ou seja, a cerca original dentro da maior. E olha, mesmo que o número que Omar mencionou de 22% estar sem supervisão seja verdadeiro, se a 50 isso dá só uns 10 veículos sem supervisão. Para mim, isso ainda é muito mais uma fase de validação beta de testes do que realmente dizer, olha, terminamos, está ótimo, agora podemos escalar de verdade. Para mim, é isso que resolvido significa. Olho para a tela e vejo que a iluminação está ruim. Desculpa, mas as novidades estão chegando. Vamos fazer um speedrun. Sobre a Tesla trocar o investimento na Kasai por participação na SpaceX. Muitos interpretaram a notícia como se aumentasse a chance de fusão entre Tesla e SpaceX. Na minha opinião, isso não é verdade. Isso foi na prática apenas uma questão administrativa. Tudo isso foi apenas os 2 bilhões de dólares que a Tesla já havia investido na FAI meses atrás, sendo convertidos para refletir uma participação na SpaceX, ou seja, na nova entidade de IA da SpaceX. Sim, agora investidores da Tesla possuem oficialmente menos de 1% da SpaceX. Isso realmente não será relevante para os investidores da Tesla. Foi basicamente um grande nada. Tem muita gente na comunidade agora tentando achar qualquer coisa para fazer parecer que a Tesla e a SpaceX estão prestes a se fundir. Muita gente adoraria ver isso acontecer. E olha, eu entendo totalmente o motivo.
Mas, novamente, isso não é relevante na prática. A Tesla recebeu o sinal verde para fornecer eletricidade a casas britânicas. A Tesla foi oficialmente aprovada como fornecedora de eletricidade no Reino Unido. O S Comercial P500 está considerando mudanças nas regras que determinam como as empresas entram no índice. Isso pode potencialmente acelerar a entrada da SpaceX após o IPO. O provedor do índice conversa com as partes interessadas para avaliar a demanda por mudanças nas regras, mas ainda não houve decisão. Além disso, o S Comercial P precisaria iniciar uma consulta formal que duraria semanas antes de qualquer mudança. A Honda está enfrentando seu primeiro prejuízo anual em quase 70 anos como empresa listada, após um encargo de reestruturação de 15,7 bilhões de dólares ligado ao seu negócio de veículos elétricos. Algumas fotos estão saindo do evento pop-up em Austin. E Owen disse que os interruptores dos vidros e as portas USB-C do Cybercab foram movidos para debaixo da tela. O que é estranho, pois isso faria os cabos passarem da tela pela área das pernas até o assento, enquanto antes ficavam ao lado do porta-copos no assento. Muita gente comenta sobre a versão de produção e ainda faltam algumas semanas. A Tesla ainda pode fazer ajustes finais antes de iniciar a produção. Só para você saber sobre toda a situação do Ashok. Então aqui, o Financial Times disse que Elon realocou Alice Wayme, chefe de software de IA da Tesla, para reiniciar o esforço macro-hard e revisar o trabalho feito anteriormente. Para mim, isso não indica que Ashok deixou a equipe do piloto automático para liderar a macro-hard. Parece algo temporário, apenas usando Ashok para ajudar a organizar as coisas. Não entraremos em detalhes hoje sobre o que ocorre na Kizai, mas Elon afirmou que ela não foi criada corretamente inicialmente. Então está sendo reconstruída do zero. Por um lado, você pode argumentar que Elon cometeu um erro ao contratar Prachai. Isso não é bom. Por outro lado, pode-se dizer que Elon ao menos admite erros e muda de direção quando preciso. Elon afirmou que muitos talentos foram recusados para oferta ou entrevista na Shai nos últimos anos. Peço desculpas. Barres e eu revisamos o histórico de entrevistas e contatamos novamente candidatos promissores. A Tesla tem uma vaga aberta agora em Palo Alto para gerente sênior de programas para operações de clientes do robotáxi. O foco será proporcionar experiências excepcionais aos passageiros. Para acender o debate, o motorista de IA compartilhou uma foto da interface do Cybercab que mostra uma opção de pedais e volante. No entanto, David Moss compartilhou esta foto do volante no Cybercab. A maioria de nós concordaria que esse detalhe não chegaria à produção, mas sim, foi uma pequena armação minha. Romas disse que é só o software padrão da Tesla rodando em todos os carros. O Cybercab não tem Frank, mas ainda assim aparece a opção de abri-lo. Isso foi compartilhado em uma imagem de David Moss. E Eric, o engenheiro-chefe do Cybercab hoje, disse que isso está correto. Então, o software interno do Cybercab, pelo menos nesses veículos, é apenas o padrão. Ainda não foi modificado para ser específico do Cybercab. Elon concedeu nova entrevista a Peter Diamandis e destacou que a produção do Optimus 3 começaria neste verão. Isso certamente pode ser interpretado como uma antecipação da produção. Mas, como sabemos, o início da produção já mudou várias vezes. Ano passado, o plano era iniciar a produção no final do ano. Depois mudou para o fim deste ano, agora será no verão. E claro, não posso encerrar este vídeo sem comentar o tweet do Elon, lançamento do projeto TerraFab em 7 dias. Eu admito, uma parte de mim realmente achava que todos aqueles comentários públicos do Elon eram só para fazer com que todos esses fabricantes de silício produzissem mais chips. Mas, fosse esse o plano e ele tenha falhado ou não, de qualquer forma, o Tesla TerraFab aparentemente é algo real. Eu acredito que esse é o maior empreendimento da história da Tesla. Financeiramente, o investimento de capital só para isso provavelmente ficará na faixa de 10 a 30 bilhões de dólares. Essa fábrica não vai produzir chips por pelo menos 2 anos e meio até talvez 4 anos. Quero deixar claro que o sucesso dessa fábrica certamente não está garantido. Por um tempo, também achamos que a Tesla não conseguiria decifrar a tecnologia de eletrodo de bateria seca. Elon afirmou que era mais difícil do que imaginavam e que voltariam ao método úmido. Então, é realmente impressionante que tenhamos uma postagem que muda totalmente a empresa assim, em um sábado aleatório, de forma casual vinda do Elon. E de verdade, o fato de Elon e a Tesla acreditarem que isso é necessário para não serem limitados por gargalos de chips nos diz tudo o que precisamos saber sobre a escala que a Tesla pretende alcançar. E vocês são inteligentes. Vocês sabem, a longo prazo, se a Tesla conseguir fazer isso, vai trazer uma longa lista de benefícios. Mas antes de chegarmos a esse ponto, vai haver uma longa lista de custos e provavelmente contratempos e desafios.
Será fascinante para nosso propósito documentar e cobrir tudo o que acontece na Tesla. Mas se você é um investidor da Tesla que entrou na empresa por causa dos veículos elétricos, armazenamento de energia e talvez um pouco de autonomia, todos nós temos que aceitar que essa narrativa sozinha já foi completamente destruída. E obviamente isso ainda faz parte do cenário. Mas Optimus, autonomia total, data centers no espaço, terrafabs e a Tesla está mudando 100% bem diante dos nossos olhos. Então escutem, eu sei que as pessoas estão frustradas com prazos, expectativas e com o que parece ser distrações. Acho que em parte tudo isso faz sentido. Se você precisa que as ações da Tesla já tenham subido ou subam logo, realmente entendo você. Mas se você é alguém que investe a longo prazo e tem mais 3, 5, 7, 10 anos pela frente, eu defenderia veementemente que o posicionamento da Tesla e os mercados endereçáveis que ela está buscando são 100% incomparáveis com qualquer outra empresa no planeta Terra. Há um trabalho imenso a ser feito. Mas a cultura na Tesla, a eficiência na Tesla, a alavancagem e a base. E o software, os modelos de mundo que serão usados no hardware, também são verticalmente integrados na Tesla. A escalabilidade vai chegar. Se você realmente duvida da capacidade da Tesla de escalar o FSD ou o Optimus, já disse várias vezes, com respeito, que não deveria ter ações da Tesla. Então todos nós temos muitas coisas novas para aprender nas próximas semanas, se realmente quisermos entender a Tesla incrivelmente bem. Nem todo mundo gosta de mudanças, mas eu sou de fato perpetuamente curioso. E tenho que admitir, muitas vezes, eu realmente gosto de mudanças. No fim, a Tesla passa por uma transformação realmente sem precedentes para uma empresa de US$ 1,5 trilhão. Empresa fazendo mudanças de última hora assim, assumindo riscos enormes em setores totalmente novos. Como uma fábrica de silício é apenas a realidade de Elon. Estar na vanguarda, alguns passos à frente de todo mundo e mudando de direção para fazer o que ele acredita ser necessário, baseado no que a tecnologia está possibilitando. E isso aí é o cerne de tudo. A tecnologia, tanto do ponto de vista de hardware quanto de software, avançou tanto nos últimos 6 a 12 meses que o que é possível e a nossa visão para o futuro mudaram de forma bastante dramática. Então pergunte a si mesmo, você realmente preferiria que Elon e a Tesla ficassem fora dessas novas indústrias possíveis pela primeira vez na história da humanidade? Se você é trader de swing ou investidor de curto prazo, a resposta provavelmente é sim. Mas a Tesla pensa no longo prazo e não se preocupa com o curto prazo. Ela está focada em construir o futuro. Aposto que você consegue adivinhar minha única dúvida: a terrafab da Tesla. No entanto, se há um lado positivo, e eu acho que há, é que a Tesla certamente terá ajuda de empresas como a Samsung e a TSMC. A Tesla não receberá propriedade intelectual gratuitamente, mas está claro que sua parceria com a Samsung vai além de um simples relacionamento de cliente. E se alguém tem a capacidade de atrair os melhores talentos necessários e resolver problemas difíceis, nós já sabemos que é o Elon Musk. Então talvez tenhamos que esperar mais alguns meses, ou quem sabe, talvez pelo resto deste ano. Mas eu realmente não acho difícil imaginar esse futuro em que o Cybercab está realmente começando a se expandir para várias cidades. Onde o Optimus entra em produção e começa a operar. Na fábrica da Tesla, onde o caminhão semi já está sendo produzido e as encomendas das empresas chegam. Onde a Tesla Energy e o Megablock continuam sua trajetória de gerações, onde a IA Agente de alguma forma estará disponível nos veículos da Tesla em algum momento ainda este ano. Acredito que muitos concordam comigo que tudo o que disse tem grandes chances de ocorrer nos próximos 12 meses. E olha, muitos de nós, do ponto de vista das ações, já esperamos 5 anos. Então, neste ponto, o que são mais 12 meses? Como sempre digo, quando esses marcos ocorrerem e derem a Wall Street a validação necessária para criar novos modelos financeiros e precificar parte dessa receita e lucro, será quando as ações da Tesla finalmente vão se mover. Claro, exceto pelo macro, que sempre é o limitador. Então, para mim, o estado atual das coisas está realmente tão forte quanto sempre esteve, talvez até com mais riscos e incertezas do que nunca. Acredito que esse é um dos motivos de nem todos gostarem dessa transição, mas ao investir em empresas como a Tesla, o foco é o potencial de valorização. Investir na Tesla não serve para proteger capital. Então, resumindo tudo, na minha humilde opinião, não existe empresa no planeta Terra com mais potencial de valorização nos próximos 10 anos do que a Tesla. E sinceramente eu realmente acho que nem chega perto.
mas espero que todos aproveitem o resto do fim de semana e um enorme obrigado a todos os meus apoiadores no Patreon.